Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Cai o desemprego medido pelo IBGE. Os dados do trimestre terminado em outubro confirmam a retomada do emprego, mas 75% de todas as vagas geradas neste ano são de empregos informais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, agora diz que se ele próprio conseguir todos os votos para a votação da reforma da Previdência, o texto será votado ainda este ano. O assunto é tema de intensas negociações entre o governo e sua base no Congresso. Mudanças à vista na Lei Rouanet. Alvo de críticas recentes, o Ministério da Cultura reafirma a importância da lei para o fomento à cultura e anuncia medidas para desburocratizá-la. O cenário econômico está no ar. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, anunciou hoje mudanças na Lei Rouanet. Serão modificações que buscam tornar a lei de incentivo menos burocratizada e com maior amplitude. Segundo o ministro, a lei, criada em 1991, ficará mais simples, transparente, adequada à realidade do mercado e com controles mais eficientes, segundo essa proposta. Nós tivemos problemas recentes ali de gente que fez uso ruim da lei de incentivo. Bom, com essa alteração, o Ministério da Cultura subiu o valor máximo de incentivo para pessoas físicas e microempreendedores de R$ 700 mil para R$ 1,5 milhão. Para empresários individuais, de 5 milhões para 7,5 milhões. E, finalmente, para grandes empresas, de 40 milhões de reais para 60 milhões de reais. Bom, só fazendo uma observação sobre esses números. Isso é lei de incentivo, ou seja, quem busca o dinheiro é o proponente do projeto cultural. O que a lei permite é justamente que esse valor seja deduzido do imposto de renda da empresa que faz o aporte de recursos. Ou seja, não é um dinheiro direto do governo que entra nesses projetos culturais, não por leis de incentivo, como é o caso da Lei Rouanet. Com as mudanças, a Rouanet terá 63 artigos a menos que a versão anterior, ou seja, nessa ideia de desburocratizar a lei, com uma linguagem mais direcionada especificamente ao usuário. O ministro Sérgio Sá Leitão classificou também a Lei Rouanet como extremamente importante ao país e um dos veículos que possibilitam a democratização do acesso à cultura a populações que não têm normalmente acesso a eventos culturais. Acompanhe. Nós observamos é que esta exigência de apresentação de experiência prévia era uma barreira de entrada, sobretudo para jovens. Então, nós temos essa diretriz, nós queremos estimular que mais jovens pensem, criem e produzam projetos culturais no Brasil inteiro, até porque isso é uma alternativa de geração de renda e emprego num segmento da população que é particularmente onerado pela questão do desemprego. Ou seja, quando se desburocratiza uma lei como essa, que sim, era bem burocrática, muito complicada de incompreensão, e o ministro fez menção aí justamente a mais jovens participarem do mercado cultural, que é extremamente importante porque gera muito emprego. E se gera emprego, gera também arrecadação de impostos. Mas o fato é que, com uma lei mais simples e mais acessível, ou seja, sem aquela enorme burocracia que provavelmente quase todos os programas de governo têm, nesse caso poderá atrair mais gente jovem a investir em cultura, a aplicar dinheiro em cultura, a aplicar seu talento na cultura. O índice de confiança da indústria, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, atingiu em novembro o maior patamar desde janeiro de 2014. A Vanessa Casarini está na redação da TV Brasil, aqui em São Paulo, e nos traz os detalhes neste momento. Vanessa, boa noite. Oi, Piotto, boa noite para você, boa noite a todos. Em novembro, o ICI avançou 2,9 pontos, a quinta alta seguida este ano. Com isso, o índice chegou aos 98,3 pontos, o maior nível desde janeiro de 2014. O aumento da confiança foi verificado em 13 dos 19 segmentos da indústria que foram pesquisados. O índice de expectativas subiu 4,2 pontos e o índice da situação atual 1,7%. Essa alta de novembro foi puxada principalmente pela melhora na percepção sobre os estoques, que começaram a diminuir. Já em relação ao futuro, a confiança cresceu por causa do indicador expectativas com a evolução do total de pessoal ocupado no próximo trimestre.
Em outras palavras, aumentou a quantidade de empresas que prevê um aumento nas contratações e diminuiu a proporção das que esperam uma redução no total de empregados. Na avaliação da Fundação Getúlio Vargas, o índice de confiança da indústria tem revelado que a retomada da confiança vem ganhando consistência nos últimos meses e que a produção do setor vem crescendo, com reflexos nas decisões estratégicas de contratação de pessoal. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, esteve hoje em São Paulo e voltou a tratar da reforma da Previdência. Aliás, tema que, segundo Rodrigo Maia, está 24 horas por dia na sua agenda. Ele foi perguntado por jornalistas se a reforma será votada ainda este ano, que é a grande preocupação do mercado que acompanha, os investidores acompanham isso com muita atenção. Ele respondeu que se ele próprio garantir os votos, a votação acontece sim, agora em dezembro. Aliado no Planalto, ele fez campanha pela necessidade da aprovação da reforma, justamente para manter o nível de investimentos e a retomada do emprego ainda mais forte em 2018. A indústria do aço ainda não se recuperou dos efeitos da crise econômica que derrubou a produção entre 2013 e 2016. Os números divulgados hoje pelo Instituto Aço Brasil, entidade que representa os maiores produtores do país, mostram um lento crescimento da atividade. Quem tem os detalhes é Bruno Cruz, da redação do Rio de Janeiro. Bruno, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. A previsão do Instituto do Aço é fechar 2017 com um crescimento de 1,2% nas vendas internas em relação ao ano passado. Mas isso realmente, como você acabou de dizer, não supre essa queda dos últimos 3 anos, que chegou a mais de 32% na produção. No curto prazo, com a utilização de só 63% da capacidade instalada no Brasil, de produção, o Instituto do Aço acha que a saída são as exportações. E a previsão é que as exportações registrem um crescimento um pouco maior do que as vendas internas, um crescimento de 14,5% também na comparação com 2016. Ainda na avaliação do Instituto do Aço, se a retomada dos investimentos em infraestrutura não acontecer, o mercado interno do aço só retornará ao mesmo patamar de 2013 daqui a 15 anos, ou seja, só em 2028. Apesar do panorama, a produção deve aumentar 9,2% em relação ao ano passado e as importações também aumentam 33,5% em relação a 2016. A avaliação dos empresários do setor do aço é de que o governo deve intervir com algumas medidas protetivas para poder evitar práticas abusivas, práticas comerciais abusivas, principalmente por outros países, como, por exemplo, a Rússia e a China. Piotr. E uma boa notícia para o emprego. Caiu o número de desempregados no trimestre terminado agora no mês de outubro, segundo uma medição do IBGE. A taxa de desocupação, que é exatamente como o IBGE chama, recuou mais uma vez e reforça a tendência de recuperação do emprego que começou lá no final do primeiro semestre deste ano. O que chama a atenção é que a maior parte dos empregos ainda seja informal ou de quem trabalha por conta própria. Brasileiros que antes eram desempregados sentiram enorme dificuldade em voltar a ter um registro em carteira, o que os números provam dessa dificuldade da retomada do emprego, e viram como alternativa abrir um negócio pequeno, um negócio próprio. Dos 2.303.000 empregos gerados em 2017, ou seja, pessoas que se disseram ocupadas, 75%, ou seja, pouco mais de 1.700.000 são informais. Vamos dar uma olhadinha nesses números do IBGE. Obviamente que tem esse dado de recuperação, de redução da desocupação, isso é extremamente positivo. Começou antes do que a maior parte dos economistas previa no começo do ano. Em abril, só para se ter uma ideia, nós chegamos a 14 milhões de desempregados no país, pouco mais de 14 milhões de desempregados. Ou seja, naquele momento nós ainda tínhamos uma reta ascendente do desemprego, ou seja, mais desempregados a cada mês, a cada medição que o IBGE tem. De lá para cá a gente começou a ter uma redução, foi essa redução que começou ainda no primeiro semestre. A gente tem aqui, olha, o desemprego chegou agora a exatamente isso aqui, olha, 0,6% de queda, com 12,2%. Antes era de 12,8% na medição anterior, agora chegou a 12,2% da população ainda desempregada.
Ou seja, é uma redução, sim. A notícia é positiva, claro que é. Nós mudamos a reta. Antes era uma reta ascendente de desemprego e agora nós temos uma reta ascendente de geração de emprego. Mas, evidentemente, que ainda, a gente tem ainda... O número de desempregados brasileiros ainda no país ainda é muito alto. Nós estamos falando de 12.740.000 pessoas que tentaram buscar emprego, não conseguiram e disseram ao IBGE nessa medição que estão desempregados, ou seja, não tiveram nenhuma renda nesse período. Essa é exatamente a medição que faz o IBGE. Nós temos visto recentemente, e os números do CAGED sempre chamam a atenção, o CAGED é exatamente aquele órgão, o Cadastro Geral de Empregados e Empregados, é uma medição de carteira assinada, ou seja, de geração de emprego por carteira assinada. O IBGE aqui considera informalidade também. Ali também nós temos acompanhado mês a mês, esse último foi um dos melhores, inclusive, ou seja, uma geração de emprego com carteira assinada. Mas ainda nós estamos saindo de um momento muito difícil. Nós tivemos 2 anos de retração econômica muito pesada. Por erros econômicos e política econômica do governo anterior, nós vimos tudo isso acontecer e o país foi punido com um decréscimo do PIB em 2015 e um recuo também importante em 2016. Isso tudo fez com que todo o ambiente de negócios que gera emprego, o otimismo de um ambiente de negócios que consegue gerar empregos, esse ambiente de negócios foi praticamente dizimado. Ou seja, por isso que a gente tinha uma ascensão do número de desempregados. Agora nós temos uma recuperação do emprego. Vamos lá, para seguir com esses números todos, nós tivemos essa redução, portanto, nós falamos lá em abril, eu repito, nós chegamos a mais de 14 milhões de desempregados, pessoas que se diziam ali sem nenhuma ocupação, tentaram um emprego e não conseguiram. Agora nós temos aqui o que gerou emprego nessa época, segundo o IBGE, segundo esse último dado do trimestre, agora terminado em outubro. O setor público gerou 132 mil vagas nesse cômputo geral ali. Se a gente pega emprego sem carteira, está aqui, olha, 615 mil. Aqui tem um grau muito importante de informalidade. Emprego sem carteira aqui pode ser, por exemplo, um vendedor ambulante. Ele está trabalhando, está conseguindo ter renda, e aí nós estamos pegando todo esse grupo gigantesco de pessoas que buscam alguma alternativa de sobreviver, ou seja, de conseguir recursos. Esse emprego sem carteira subiu 5,9%. Claro que pode ser um emprego informal numa pequena empresa também, ou seja, um emprego, digamos, mais qualificado por algum ponto de vista, porque exige uma formação prévia daquele trabalhador. Mas nós estamos ali, a gente engloba tudo, nesses 615 mil. Empregadores, aumentou o nível de empregadores. Aqui nós temos um fenômeno importante, são pessoas que começam a abrir pequenos negócios e começam, evidentemente, a contratar. Na informalidade ou não, mas aumentou em 4,3% o número de empregadores, chegou exatamente a isso. Deixa eu até mudar a cor aqui, ó. 179 mil empregadores a mais no país. Eu fiz menção logo na abertura do bloco para fazer essa comparação, ou seja, gente que antes que era empregada, perdeu o emprego, não consegue voltar ao mercado de trabalho da forma como estava acostumada e apostou num negócio próprio. Esse pequeno negócio também gera emprego. É por isso que não raro a gente faz menção aqui a necessidade de se ter crédito fácil e de juro baixo para as pessoas que estão tentando empreender nesse país. As pessoas empreendem, esse pequeno negócio hoje pode ser um negócio médio amanhã. E esse negócio médio vai contratar mais pessoas. É assim que as coisas começam a funcionar no mundo inteiro, no Brasil não é exceção. As pessoas que dizem, estou trabalhando por conta própria, aqui pode ser, por exemplo, um pintor, um pedreiro, ou seja, alguém que não emprega, mas ele trabalha por conta própria. É um negócio próprio pequeno ali. Também aumentou e aumentou bastante. Aqui está muito claro esse movimento que a gente percebe no IBGE. Ou seja, isso ainda é considerado informalidade. Nós estamos falando de 1,2 milhão de pessoas, ou seja, 1.200.000 novas pessoas que dizem ali, olha, voltei ao trabalho, mas voltei nessa condição. Esses números todos aqui, nós estamos falando de um cálculo para o ano todo. O que nós tivemos naquela redução, para que agora está em 12,2, essa redução toda que teve, a geração de emprego vem exatamente dessa forma. Está, digamos, distribuída nisso. O setor público gerou 132 mil novos cargos, o emprego sem carteira, que é 615 mil pessoas, empregadores, que aumentou o número de empregadores, pequenos negócios, 179 mil, e por conta própria, ou seja, 1.200.000 pessoas. Muita gente aqui em serviço que antes, por exemplo, era só doméstico, mas passou a ser também um prestador de serviço. Informal ou não, mas ele passou a ser um prestador de serviço. Aqui tem, por exemplo, pessoas que fazem salgadinhos, pessoas que fazem bolo de aniversário, pessoas que fazem limpeza em casa, ou seja, há uma série de atividades que as pessoas se lançaram justamente para poder sobreviver ao momento de pouco emprego formal.
A expectativa é que exatamente no ano que vem nós vamos ter um pequeno crescimento agora de 0,7, 0,8 na economia do PIB, mas se a gente tiver um crescimento de acima de 2,5%, até quem diga de 3% no ano que vem, é ali que no ano que vem, 2018, é que teremos uma melhora na economia. Agora, parte dessa melhora da economia depende, os investidores olham isso com muito cuidado, da reforma da Previdência, porque a solvência das contas públicas tem uma importância gigantesca. Um governo que tem a capacidade de fazer também um investimento que dele se espera. Se isso não ocorrer e se tivermos um ano politicamente muito tumultuado ano que vem, que é um ano eleitoral, isso tudo acaba inibido quando se vai falar em investimento, inibindo investimento. Daqui a pouco os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes aqui no cenário econômico. Contra 113 e volatilidade menor. Bovespa 23% e ISE 18%. Deu isso? 23 e... Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números do mercado financeiro nesta quinta-feira. Vamos ao Ibovespa e também ao dólar comercial. O Ibovespa hoje com uma queda, ontem também foi negativo o Ibovespa, hoje uma queda de 1,33%, 71.733 pontos. Tem de novo muito do imbróglio em relação à votação ou não da reforma da Previdência ainda este ano. Tem aspectos internacionais, mas tem também aqui o noticiário político local, o doméstico, né? Vamos agora, então, portanto, ao dólar comercial. E a cotação do dólar comercial hoje também, como ontem, uma alta de 0,95%. A R$ 3,27 o dólar comercial. A B3 divulgou recentemente o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo. O índice reúne empresas que, depois de análise, passam a fazer parte de um seleto grupo que tem compromissos assumidos e práticas de transparência, governança e com o meio ambiente. Das 179 empresas que têm ações negociadas na Bolsa com papéis de alta liquidez, 37 se tornaram elegíveis e 30 foram as escolhidas. O índice coloca essas empresas em outro patamar de negócios porque alguns fundos de investimento no Brasil e no mundo têm como política de investimento comprar papéis apenas de empresas comprometidas com práticas que sejam sustentáveis para o negócio, o que exige transparência e ética nas negociações, e com a sociedade, o que requer compromissos com o meio ambiente. A diretora de sustentabilidade da B3, Sônia Favaretto, está conosco. Sônia, boa noite, bem-vinda. Obrigada. Eu vou começar já com um número que é extremamente importante. Se a gente pegar desde o começo do índice de sustentabilidade até agora, as empresas que fizeram parte do índice nesse processo todo, se eu somar o desempenho financeiro delas aqui, de rentabilidade, elas tiveram rentabilidade de 185%. As outras empresas do Ibovespa tiveram 113%, ou seja, fazer parte do índice por algum aspecto aumenta a possibilidade de ganhos maiores. E outra, tiveram também um risco menor, de 18% para 23%. Que prova mais as empresas precisam para entender que faz bem para o negócio, além de fazer bem para o mundo e para a sociedade, mas faz bem para o negócio fazer parte de um índice de sustentabilidade? Oi, Piotr. Na verdade, eu acho que as empresas já estão bem convencidas disso, né? A gente já tem aí uma trajetória de muito tempo e do ISE, né, desde 2005, que realmente existe esse binômio, né, rentabilidade e retorno e risco positivo para o ISE. O que a gente está vivendo agora, você disse isso do investidor, né? Quer dizer, o que a gente precisa fazer para que o investidor cada vez mais valorize essas empresas e aí elas têm um argumento para voltar para casa e falar, olha lá, o investidor está pondo mais dinheiro aqui e a gente deve continuar nessa agenda. Então, na verdade, é um círculo vicioso, né? A gente precisa ter mais recursos sendo investido nessas empresas, o que lhe dá argumento para que elas possam fortalecer essa agenda internamente. No meio deste ano, conversando com um sujeito que tinha participado do Fórum Econômico Mundial de Davos por pelo menos um bom tempo, acho que foram 5 anos seguidos, ele disse assim que, olha, o grande problema de Davos era na hora do jantar, porque os empresários se reuniam e não adiantava dizer que o seu negócio estava indo bem. A pergunta na mesa era, bom, e o que você tem feito além disso? Porque o seu negócio ir bem é função sua. Você ter, sei lá, bens, carros, casas na praia, tá, isso também não é um problema seu, decisão sua, mas o que você está fazendo para o mundo? É esse tipo de percepção que começa a invadir também o mercado brasileiro?
Sim, e eu acho que de uma forma intrínseca ao negócio, né? Quer dizer, pode parecer um pouco paradoxal, mas na verdade assim, o que você está fazendo além, e o fazer além, quando você pode pensar numa agenda social ou numa agenda ambiental, esse além é cada vez mais intrínseco ao econômico-financeiro também, né? Então, na verdade, aqui a gente está falando de uma visão estratégica que esses empresários têm que ter, né? Quer dizer, quando você olha só o retorno econômico-financeiro, que é aquilo que o meu negócio está indo bem, a gente ainda entende o negócio como só retorno econômico-financeiro, cada vez mais ele vai precisar ter outros elementos, que é o mundo, né, trabalhando para um mundo melhor, para que ele se mantenha e melhore cada vez mais. Então, essa visão, sim, que as empresas estão tendo cada vez mais, de que a gente está falando de um novo modelo econômico, que traz o social e o ambiental junto. Quer dizer, isso passa por um consumidor que vai valorizar mais as empresas que estão comprometidas com a sustentabilidade do que as outras. É uma decisão do consumidor também que vai implicar no resultado do negócio. Então, esse é o ponto perfeito. Tá. O consumidor, a gente acredita que seja uma mola muito importante para isso acontecer, mas ele não tem sido tão ativista assim, ativista quando a gente fala no melhor sentido dessa palavra, no Brasil, como é, por exemplo, na Europa. Né? Na Europa, a gente vê o consumidor, de fato, exercendo esse poder de decisão e punindo ou valorizando uma empresa. Tem a ver com poder aquisitivo e não passar por tantas crises econômicas? Definitivamente, né? Porque as empresas normalmente retiram recursos de sustentabilidade ou de diretorias que cuidam disso em momentos de crise. O consumidor talvez fique menos exigente porque ele precisa resolver o problema dele naquele momento. Exatamente, ele tem que fechar a conta no final do mês e por mais que ele ache que essa a expressão é essa, né? E por mais que ele valorize esse tipo de produto, muitas vezes ele não consegue comprar, ele tem que fechar a conta do mês. Então a gente entende que sim, a característica do consumidor brasileiro não tão exacerbada de valorização dessa agenda tem muito a ver com a nossa realidade, sem dúvida. Se a gente comparar o Easy deste ano, que na verdade passa a valer a partir de 2018, dos anos anteriores, houve alguma mudança muito importante na postura de empresas que chama atenção tanto para o bem quanto, de repente, por mudarem comportamentos que não são exatamente os melhores? Eu poderia destacar 2 pontos. Essa carteira que a gente anunciou mostrou um avanço interessante na agenda de mudança do clima. Né? Então a gente é um assunto premente totalmente. Hoje. Então a gente vê mais empresas trazendo isso para planejamento estratégico, trazendo avaliando os impactos de mudança do clima no seu negócio. Então isso cresceu bastante, trabalhando com preço interno de carbono, que é uma prática muito sofisticada. Por outro lado, a gente vê a agenda da diversidade. 96% de empresas que consideram a adaptação à mudança do clima e na concepção e revisão de investimentos e do próprio negócio. Exatamente, e cresceu muito. Né? Então a agenda da mudança do clima chama atenção nessa carteira. Por outro lado, a gente tem o desafio da diversidade, né, que é o desafio que está todo mundo apresentando. Então, diversidade no conselho, mais mulheres, mais negros. Essa ainda é uma agenda que a gente não viu evoluir tanto assim do ano passado. E você acha que é um comportamento ou uma falta de gente que, digamos, teria essa qualificação para fazer parte de um conselho? Porque se eu partir do pressuposto que as mulheres foram marginalizadas lá atrás, historicamente, num espectro mais longo, sobretudo negros, inclusive, ou seja, eles tiveram menos formação. Nós estamos mudando isso e olhando para o futuro, ou seja, mais gente com acesso hoje, mais gente com condições de ofertar melhor capacidade lá na frente. Onde é que está o problema? Está na decisão do conselho de ter diversidade ou ele não tem, digamos, quem escolher nessas condições? Eu acho que a gente está no meio desse processo. Você trouxe bem, a gente tem uma questão histórica para resgatar, não tem dúvida. Acho que a gente já avançou nisso, então a gente está no meio de onde estão essas pessoas para eu selecioná-las e para fazer parte do conselho. Mas também passa por uma questão histórica que eu sempre fiz assim. Então, os candidatos homens, brancos, estão mais à disposição, estão mais próximos do meu nível de escolha. Né? Eu acho que tem que ter uma intencionalidade do conselho, que é isso que o Easy pede, né? Uma intencionalidade do conselho em buscar essa diversidade. Então, acho que é uma soma desses fatores. Porque o dado aqui, Sônia, 14% das companhias têm participação de um ou mais negros no conselho de administração. É bem baixo, muito baixo. E aí a gente tem um outro dado de quem não tem nem está fazendo planos para, né? Que é um dado na sequência que também é mais alto ainda. Né? 69% ainda não contam com negros no conselho e não desenvolveram práticas ou planos para promover a diversidade. Então, assim, o que eu acho bom dessa resposta? As empresas são sinceras.
porque é uma resposta autodeclarativa. Claro. Então ela disse, eu não tenho esses planos ainda. E não deixa de ser um pedido de ajuda, né? O Easy tem esse papel, ele traz agendas e a gente faz várias interações ao longo do ano para trazer mecanismos, instrumentos para promover isso. Mas sem dúvida, a mulher já está um pouco melhor, agora negro é uma discussão ainda bem incipiente. Agora, é um mapeamento importante para todas as empresas, independentemente se 30 são as escolhidas, mas todo mundo começa a entender qual é o comportamento empresarial hoje no país, né? Não, totalmente. E se você olhar que esse é o benchmark, segundo a nossa metodologia, imagina fora desse benchmark, mas sinaliza para elas também que é a agenda que está se colocando, né? Sem dúvida nenhuma. Sônia, obrigadíssimo pela gentileza. Obrigada a mais uma você, vez. Piotr. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder aqui na TV Brasil. Nós voltamos amanhã, ao vivo, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Até lá. Evangélico. Agora entendi porque a Assembleia vai ser